Então o tema da mensagem de hoje é: a honra gera excelência. Gênesis 24, versículo 2 diz assim: E disse Abraão a seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomará para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomará a mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Mas se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tomar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser-te, serás livre deste meu juramento. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor. Portanto, todos os bens do seu senhor estavam em suas mãos, e partindo, foi para Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a poços de água, pela metade, a hora em que mulheres saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me, peço hoje, bom êxodo, e usava de benevolência para com o meu servo Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Fazei, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro e põe-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecereis que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Preste atenção, história um pouco comprida, mas eu vou resumi-la para que você entenda. Um certo dia, um homem chamado pelo Senhor, chamado Abraão, e o Senhor diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece, mas que você vai prosperar lá. E ele, por ser fiel a Deus, ele honrou ao Senhor em ouvir a voz do Senhor e foi em direção àquele local. E quando ele chega neste local, amado, o que acontece? Ele cresceu, ele se multiplicou, ele prosperou e ele teve um filho, o seu filho Isaque. Por muito tempo, Isaque ficou na promessa. Abraão, quando ele recebe a promessa de Isaque, quando ele recebe a bênção do Senhor, ele já era velho, mas aquilo que Deus um dia prometeu, ele faz cumprir. E chegou o tempo de Isaque casar-se. Era muito natural que o pai ou a mãe na época, não que eles escolhiam marido e esposa para os seus filhos, mas eles tinham uma certa influência, porque eles não queriam que os seus filhos viessem se casar com pessoal de outros povos. Então ele disse assim: da mesma forma que o Senhor separou para mim este local, eu não quero que o meu filho case com mulheres dessa cidade, mas eu quero que ele case com mulheres da cidade ao qual o Senhor disse que viria. E aí o que ele podia fazer? Abraão, quando teve Isaque, amado, ele já tinha 100 anos. Ou seja, quando era o tempo dele realmente casar-se, Isaque casar, Abraão já estava velho, não tinha possibilidade de sair dali e buscar uma esposa para o teu filho. Então o que ele faz? Ele escolhe o mordomo da casa, o funcionário mais velho, aquele mais velho não de idade, mas de tempo de trabalho, aquele do qual ele tinha confiança. Ele diz assim: olha, eu preciso que você faça uma missão para mim. E aí ele conta a história. Deus disse que chegou o tempo de Isaque casar, mas a mulher que Isaque vai casar não é daqui. Então você vai em um determinado local e você vai buscar essa esposa. Imagine, amados, um funcionário vai buscar a mulher para o teu filho casar. Olha a responsabilidade desse coitado.
E disse assim: olha, mas como que eu vou fazer isso? E se eu chamar esta mulher e ela não vier ou não querer vir? Porque imagina, você chega no lugar e fala assim: então, sabe, ô fulana de tal, você é escolhida do meu patrão, e eu vim aqui para te buscar. Você iria? Você nem conhece o cara, você nem sabe quem ele é. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que Deus promete, Ele faz cumprir, porque Deus honra a tua palavra. Então, amado, ele disse assim: mas como que eu vou fazer isso? Ele falou: vamos fazer o seguinte, coloca a tua mão aqui debaixo da minha coxa. Esse era um ato que se fazia de aliança, e fizeram uma aliança. Aí ele disse: se você chegar lá, e a pessoa se recusar a vir, o compromisso que eu tenho contigo, você já não tem mais, você já cumpriu esse negócio. E ele foi, e a Bíblia diz que ele pega 10 camelos, e vai para esta viagem. Quando ele chega lá, na cidade, era natural que as mulheres, era a única função que a mulher tinha. Mulher não trabalhava nessa época. Mas a função que a mulher tinha era abastecer a casa com água. Então ela ia até o poço de Jacó, buscava água, enchia as vasilhas e levava para sua casa. Então era um momento, amado, que até mesmo a rapaziada, quando queria paquerar alguma moça, ele ia para o poço. Porque lá era um momento, né, bem próximo da tarde, onde tinha lá um point, onde as minas iam tirar água. E aí ele chegou até lá com 10 camelos. Olha a oração dele, meu Deus, uma oração dessa é terrível. Ele disse assim: Senhor, a mulher da qual foi a esposa verdadeira do meu patrão, do meu senhor Isaac, quando eu pedi para ela uma porção de água, ela não só sirva a mim, como sirva aos seus camelos. Você sabe quantos litros bebe um camelo? Aproximadamente, não tenho certeza, de 100 a 120 litros de água. É claro, este camelo, da qual ele levou para lá, ele já estava abastecido. Ele não chegou lá morrendo de sede. Mas preste atenção, amado, ainda que ela tivesse que tirar uma talha de água para cada camelo, eram 10 talhas. E quando ele fala com essa mulher, que era a Rebeca, ela diz assim: não somente vou servir a ti, como seus 10 camelos. E ele entendeu, essa é a escolhida do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, tem coisas na vida que aparentemente parece impossível. Imagina que alguém vai servir, sabe, vai ficar lá tirando água no poço, encher 10 talhas, vamos colocar balde, né? Muita gente sabe o que é talha, vamos comparar com balde. Encher 10 baldes, cada camelo tomaria um balde de água. Olha só que loucura que essa mulher estava fazendo. Aparentemente ela não sabia o que estava acontecendo como de fato, mas havia uma promessa sobre a vida dela. E aí então ele entendeu. O que eu quero falar com isso, amado? Que a honra gera excelência. Essa era uma mulher excelente da parte de Deus, e Deus, quando escolhe algo para nós, Ele escolhe algo perfeito. Está entendendo? Repita comigo: eu sou aquilo que penso. Eu sou aquilo que penso. Nós devemos ser, e normalmente somos, aquilo que pensamos. Como assim, pastor? Tem pessoas que se acham alguma coisa, ainda que ele não é, mas ele acha: olha, eu sou tal coisa, né? O cara aprendeu a fazer um arroz e fritar um ovo, mas se ele achar que ele é cozinheiro, ninguém tira da cabeça dele. E ele vai cozinhar, né, Azaf? Ele vai querer cozinhar e vai dizer: não, eu sou cozinheiro. Quem que vai negar? Só vai negar a partir do momento que comer a comida e não for lá essas coisas. Por quê? Porque nós somos aquilo que pensamos. A pessoa, ela optou e gosta de mecânica, ele, sabe, consegue tirar um carburador, limpar bico de algum carro. Se alguém perguntar assim: qual a tua profissão? Eu sou mecânico. Mas eu só sei fazer isso. Mas é mecânico. Por quê? Porque nós somos aquilo que pensamos. Pensar em excelência é o primeiro passo para alcançar a honra e uma vida, amado, de significância. Quero te dizer que você precisa levar a sério cada escolha que você faz. Muita gente vai dizer: mas você só sabe fritar ovo. Então, começa pelo ovo e faça o melhor ovo do mundo. Tem gente que vai na casa da avó, da tia, da mãe, porque ela sabe fazer várias comidas, mas ela faz aquela comidinha que você gosta, só ela sabe fazer. Você já tentou fazer, não adianta, sabe? Você já tentou explicar, não adianta.
Dizem, né? Eu não acredito muito não, porque às vezes as pessoas querem me agradar. Eu faço um patê de frango e muita gente diz que é muito bom. E eu já ensinei para um monte de gente: pastor, mas não é a mesma coisa. Sei lá, você está querendo me chamar de cozinheiro? Eu aceito. Amém? Leve a sério cada escolha que você faz, porque a nossa vida é o resultado das escolhas que fazemos. Tem pessoas que não escolhem nada, consequentemente também não gera nada. É impossível, amado, viver um dia sem fazer escolhas e tomar decisões. Imagine que hoje essas 11 pessoas optaram pelo batismo nas águas. Elas escolheram. Ninguém forçou, fez lavagem cerebral, mas ela entendeu o princípio. Ela diz: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Talvez vai titubear em algum momento lá na frente, dizendo: mas será que é isso mesmo? Mas todo dia nós fazemos escolhas, certas ou erradas, boas ou ruins, mas fazemos. E muitas escolhas são irrelevantes e não implicam em nada. Mas quando se trata de uma escolha semelhante ao que o servo de Abraão iria fazer, é imprescindível que sejamos criteriosos. Ele não foi fazer uma escolha de compra de camelo, de cavalo, de um carro para o seu patrão. Ele era mordomo. Mordomo era aquele que era o empregado mais velho e que tinha toda a mordomia. Pelo nome mordomia, né, que nós falamos de mordomia, vem desta função, mordomo. É o que administrava a casa, é o que governava a casa. Amém? Então imagine, amado, ele precisava ser muito criterioso. E ele sabia que Abraão confiava no Senhor, e ele também aprendeu a confiar em Deus. Então a sua oração foi: Pai, a pessoa da qual eu vou escolher, ela precisa fazer isso, isso, isso. Porque se ela não fizer isso, eu vou entender que não é da tua vontade. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que você precisa de uma resposta de Deus, e você vai em um determinado local, e você precisa da resposta, você não tem tempo. Quando chegar naquele local, alguma coisa precisa acontecer e você precisa falar sim ou não. Não tem coisa na vida que a gente precisa de uma resposta instantânea. Mas e aí? E se eu fizer a coisa de maneira errada? Só não vai dar errado se você dobrar o teu joelho. Tire 2 minutos. Fale com Deus: Pai, eu vou em tal lugar, eu preciso de um sinal. Se acontecer assim, 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 eu vou entender que é da tua vontade. Mas se não acontecer, ainda que o meu desejo seja falar sim ou falar não, eu vou respeitar, porque o Senhor vai bradar esse sinal. Amado, eu quero te dar toda a certeza do mundo: Deus vai te responder. Certa vez, um jovem chamado Gideão, ele teve um sinal do Senhor. Um anjo apareceu para ele e disse assim: olha, Deus ouviu o seu clamor, viu a tua história, viu a tua humilhação, Ele vai mudar a sua história. E Gideão, então, ele tem um momento que ele entra em dúvida, e ele faz prova do Senhor. Um outro também que fez foi o profeta Isaías. Deus falou para o profeta: vai dizer para o rei para colocar a vida dele no altar, porque hoje ele vai morrer. O profeta foi até lá no rei e falou: olha, Deus manda te dizer isso, isso, isso. O que aconteceu? Isaías estava saindo do palácio. O rei estava deitado, já muito ruim de saúde. Ele vira o rosto para a parede e começa a chorar e dizer: oh Deus, eu queria apenas ter pelo menos um filho homem, porque se eu morrer, quem que vai assumir o meu reinado? Então me acrescenta alguns dias. Depois que eu tiver um filho homem, que era o primogênito, e o rei, normalmente naquela época, só podia ser rei quem tivesse um filho homem. Não se levantava uma rainha. A rainha, ela só era esposa, ela não era a pessoa responsável. E Deus então disse para ele: ok. Isaías estava saindo. O Senhor disse para ele: Isaías, volta e diz para o rei que eu ouvi o teu clamor, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos. Ele falou: não, essa voz não pode ser de Deus. Deus não volta atrás. Quem disse que não? Quando você se arrepende, Deus volta atrás o mundo inteiro para te abençoar. E ele disse: não, se é o Senhor. Ele estava descendo, o sol estava ao lado dele, a luminosidade do sol. Então, consequentemente, a sombra dele estava à frente. E ele estava descendo a escada do palácio. Ele disse: se é o Senhor, eu vou ficar parado, e a minha sombra vai voltar andando. E quando ele olha, a sombra dele começa a voltar. Ele diz: esse é o Deus que eu conheço. Ele volta,
até o rei e fala: Deus ouviu o seu clamor e vai te acrescentar mais 15 anos. Olha a responsabilidade. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou colocando Deus à prova, eu não estou desconfiando de Deus e querendo que Ele me prove alguma coisa. Não, a Bíblia diz que nós devemos provar o profeta, devemos provar a profecia, devemos então provar aquilo que está no nosso coração, porque o teu Deus está vivo. Ele não é uma imagem de escultura, Ele é um ser que está vivo, e quando você fala com Ele, Ele responde. Quais foram os cuidados que Abraão tomou? Primeiro, se a escolha é relevante, é necessário que haja pessoas de confiança para se envolver. Gênesis 24:2 diz: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, pois ele que governava tudo que Abraão possuía. Ele disse: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Amado, preste atenção, se a escolha é relevante, é necessário que haja pessoas de confiança. Se há algo importante na tua vida, se há algo que realmente vai mudar a história, você vai colocar qualquer um? Se a tua escolha, e todo dia nós precisamos fazer escolha, faça a escolha da maneira correta, para que você não possa questionar e dizer: Deus, por que que isso aconteceu? Aconteceu porque às vezes nós escolhemos errado. Sabe, amado, toda vez que nós escolhemos errado, nós vamos viver momentos de erro por muito tempo. Se a escolha é relevante, é necessário que haja pessoas que realmente vão fazer da maneira correta. Imagine, né? Aquela moça, ela não sabia da oração, mas ele sabia com quem ele tinha falado. E Deus foi categórico. Não pense você que Deus vacilou em algum momento e mandou qualquer Maria da Silva. Ele mandou a Rebeca. Ele mandou alguém que realmente tinha que ser. Por quê? Porque quando nós confiamos nele, em outras palavras, ele diz: fique em paz, deixa agora comigo. Sabe que às vezes as pessoas não conseguem confiar na oração? Porque ele não sabe se a pessoa não sabe se Deus está ouvindo, não é? Pastor, eu orei, mas e aí? E se Deus não ouviu? É impossível. A Bíblia diz assim: antes que a palavra saia na tua boca, Ele já escutou o que você quer. Antes que o desejo chegue do teu coração, Ele sabe o que você quer. Vou mais fundo. Antes de você nascer, Ele já conhecia o teu destino, e Ele disse: tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. Mas por que eu tive que passar algumas situações difíceis na vida, como eu passei? Sabe por quê, amado? Que Ele permitiu? Isso foi para forjar o teu caráter. Isso foi para te moldar. Você sabe que a prata, como outro minério, mas vamos falar da prata, ela precisa ser refinada para que ela tenha o verdadeiro brilho. E quando ela é refinada e passado por vários processos, uma das coisas que faz ela realmente o profissional ver que ela está perfeita é quando passa pelo fogo extremo. Se tiver uma sujeirinha, ela não dá o brilho total. Mas quando ela foi refinada, a primeira coisa que ela faz é o que nós chamamos de dar o ponto. Deu o ponto certo. Na nossa vida, desde a nossa infância, a nossa adolescência, a fase de adulto, até o dia que você morrer, o dia que o Senhor chamar a tua senha, sabe o que vai acontecer? Ele vai te refinar e te purificar. Não pense você que algumas coisas ruins que aconteceu conosco, Deus não estava vendo. Não é verdade. Tudo Ele vê. Amém? A segunda coisa, toda escolha relevante deve ser orientada pelos princípios da honra. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos. Qual era o cuidado de Abraão aqui? O cuidado dele era um só. Ele não queria pessoas que não tivessem a mesma fé para casar com o filho dele. Sabe, irmãos? Isso é natural em muitas religiões. Você sabe que o budista quer que os filhos casem com o budista. O espírita quer que case com o espírita. O católico, por muitas vezes, prefere que case com o católico. O evangélico é a mesma coisa.
para que não haja conflito. Não adianta eu orar a um Deus e o outro orar a um demônio. Não vai dar certo, porque Deus é o princípio de todas as coisas, não é verdade? Enquanto a mulher vai para a igreja, o marido vai para o terreiro. Aí sabe o que acontece? Conflito. Ela pede ao Senhor: Deus, eu quero comprar isso. Ele também está pedindo a mesma coisa, só que ela está pedindo a Deus e ele pedindo a demônios. Se o Senhor der, ela vai dizer: foi Deus. Ele vai dizer: não, foi o espírito fulano de tal. Sabe o que Deus faz? Anula, porque a honra dele ele não dá outro. Mas qual o princípio do Senhor? Trazer esta casa em tempo de restauração, para que os mesmos possam adorar o único Deus, e aí então se estabelecer o reino. Toda escolha relevante deve ser orientada pelos princípios da honra. Presta atenção, amado. Toda vez que eu vou escolher, a minha opção é de escolha honrar. Mas se eu honrar, eu vou perder. Saiba que honra são sementes. Quando você honra o teu próximo, quem ganha é só você. A pessoa ganhou aplausos na hora, a pessoa ganhou parabéns na hora, mas quem vai colher frutos por muito tempo é você, porque quem vai te dar esse fruto é o Todo-Poderoso. Amém? Algumas escolhas erradas ficaram registradas na Bíblia. A primeira escolha foi Eva, foi colocada para fora do jardim, porque ela não soube escolher. A ordem de Deus era que esta pessoa, como Eva, não comesse, nem ela nem Adão, do fruto proibido. Muitas pessoas não entendem por que Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Há quem diz, e ficou uma mitologia, que o fruto proibido era uma maçã. Não importa, pode ser maçã, jaca, pera, melancia, era proibido. Colocaram a maçã por conta talvez dela ser vermelha, bonita, enfim. A Bíblia não fala qual o fruto, talvez esse fruto já está até em extinção. Amém? Algumas pessoas perguntam: pastor, por que justamente Deus não queria que comesse daquele fruto? Engraçado, o Éden era muito grande, sabe? Tinha todo tipo de fruto, tinha todo tipo de legumes, mas o Senhor falou: essa que está no meio do Éden, que chama a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque o dia que você comer você vai morrer. E você conhece a história que o diabo então entra na serpente e faz com que Adão e Eva comam do fruto. Eu vou te explicar por que Deus não queria que eles comessem desse fruto. Por uma única razão. Eu gostaria que os meus filhos continuassem com a mesma pureza e inocência de quando eles eram criança. É possível? Não. Mas por que eu vou adiantar o processo, sendo que esse processo naturalmente vai acontecer? Sabe, irmão, uma coisa que a nossa geração tem feito é pegar as crianças menininhas. Antigamente você colocava 2 Maria Chiquinha, vestia como uma menininha. Hoje ela tem 3 anos, você põe batom. Hoje ela tem 3 anos, você já coloca nela uma roupa sensual. Você sabia que você está adiantando o processo de pureza dela? Se você trata ela como criança, como uma criança inocente, ela vai ter 10, 11, 12 anos brincando de boneca. Mas se você antecipa, com 5 anos ela está pensando em namorado. E se ela pensou em namorar, ela já está pensando talvez em qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu antecipei. O que Deus queria? Que Adão e Eva continuassem puro, celestial. E ele disse: o dia que comer do fruto você vai morrer. E eles não morreram. Sabe por que eles não morreram? Eles morreram a sua inocência. É tanto que quando Deus, na viração do dia, vai falar com Adão e Eva, que ele visitava o casal, eles estavam escondidos, eles tiveram medo de Deus. Engraçado que eles não tiveram medo de falar com a serpente. Eles não tiveram medo de falar com a cobra. Mas eles tiveram medo de falar com o Criador. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos escolhas erradas, o resultado disso é medo. Você tem a opção: pastor, eu não sei se a opção que eu vou escolher é certa ou errada. Como que eu identifico? Primeiro, se não honra, essa escolha não está baseada em honra, ela é errada. Se essa escolha não estiver baseada em alguém ser abençoado, ou pelo menos ninguém ser prejudicado, se ninguém for prejudicado, Deus honra. Mas se tiver alguém sendo prejudicado, Deus não honra. Amém? Exemplo: chega alguém para se relacionar com você, já vem de um outro casamento destruído. E nós sabemos que isso é muito natural no meio dos casais.
A pessoa está vivendo uma situação e de repente essa mesma situação é contada por uma outra história de uma outra maneira. E aí então, esta mesma pessoa entra nesse relacionamento, acreditando apenas numa das histórias. Só que tem o outro lado. E lá na frente diz, nossa, mais uma vez eu caí no engano. Caiu porque quis cair. Deixou ser enganado. Não é verdade, irmãos? Uma coisa que nós precisamos entender é que Eva foi expulsa do paraíso porque ela soube escolher. Não, ela escolheu errado. Amém? As nossas escolhas dependem tão somente de você. Segundo caso da Bíblia de escolhas erradas, Davi, a Bíblia diz que ele manchou sua história com um caso de adultério. Por quê? Porque ele errou na escolha. Você sabe que o rei naquela época ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele montava um harém de só jovens puras, virgens, e ele tinha todas elas como esposa e concubinas. Mas Davi, ele optou por algum momento de escolher a mulher de um de seus melhores amigos. Amigo como esse é inimigo. Ela era linda, Betseba. Ele não optou errar, mas quando ele viu aquela mulher se banhando, o coração dele encheu de alegria e ele a desejou. E para encurtar a história, ele coabitou com essa mulher, ela ficou grávida, ele não tinha como esconder, tentou fazer de tudo para que o marido tivesse com ela, para dizer que o filho era dele, não deu certo, e aí o que ele faz? Ele manda matar o homem. Uma vez, o profeta chegou diante dele, Betseba estava grávida, ele achava que ninguém sabia. Deus tem os olhos que tudo vê. O profeta falou assim, olha, eu tenho uma história para te contar. Era muito natural que os reis julgavam o povo, que dava a sentença, ou de morte, ou de vida, ou de prisão, ou de condenação. O profeta chega para ele e falou, olha, eu tenho um caso recente que aconteceu, eu preciso te contar, rei. O rei sentado no trono, ele disse assim, pode contar. E ele começa a contar uma história dizendo o seguinte, havia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, que tinha muitos animais, mas um dia chega um visitante na sua casa, e ele resolve fazer uma festa, fazer um churrasco. E aí ele olha para as suas crias e não deseja matar nenhuma delas. Mas tinha do lado da casa dele, tinha um homem muito pobre, que só tinha uma única ovelhinha. Essa ovelhinha era tão amada, que ele dormia com ela. Ele dava comida na boca dela, porque era a única coisa que ele tinha, senão o seu tudo. Mas esse grande homem poderoso achou que do seu rebanho não podia tirar nada, e aí então ele vai e pega essa única ovelhinha, mata para fazer bonito para o seu convidado. Davi ficou irado, falou, que isso? Eu declaro que vai acontecer com este homem 4 vezes mais do que ele fez. O profeta olhou para ele e falou, tu és este homem. Tu és o homem. Você tirou a única ovelha que estava do lado do seu trono. Porque os guardas, os capitães de guarda, eles moravam ao lado do palácio. Você tirou dele e ainda mandou matar ele. E o Senhor te diz, da palavra que você está dizendo, da escolha errada que você fez, 4 vezes mais você vai perecer. E se você ler a história, você vai ver que ele sofre isso 4 vezes mais com os próprios filhos. O irmão que estrupa a irmã, e o outro irmão que tenta matar a irmã, tenta matar o irmão que estrupou. Foi uma desgraça total. Amado, tudo aquilo que nós fazemos aqui, ninguém pode ver, mas o Senhor está vendo. Então quando nós vamos fazer alguma escolha, escolha da maneira correta, porque o resultado disso vai vir. Nós precisamos entender, amado, que a escolha correta vai gerar excelência. Quando nós honramos, ele poderia dizer, não, essa é a mulher de Urias. Urias é meu amigo, é um dos capitães da guarda, é aqueles que está, sabe, à frente da batalha. Ela é linda, ela era maravilhosa, mas é aquela história, mulher de amigo meu para mim é homem. Eu não posso me envolver. Ele tinha 1000 mulheres para isso. Mas o diabo às vezes fala, não, você pode. Ninguém está vendo. E às vezes nós caímos nessa. A terceira pessoa que escolheu errado, Jonas, colocou em risco a vida de muitos e trouxe prejuízo, porque não escolheu certo. Deus havia dado uma única ordem para o profeta Jonas. Se você ler a história de Jonas e Abacuque, são os menores livros da Bíblia. A ordem de Jonas era, vá à cidade de Nínive
e você vai declarar que se eles não se converter, a cidade será submersa de água. Era só isso. Só isso. É que Nínive era uma cidade, amado, muito perigosa, porque sabe qual era a fama de Nínive? Nínive, quando matava a pessoa que era inimigo deles, eles colocavam a pessoa em praça pública e colocavam uma estaca no ânus até sair na boca. Eles eram terríveis. Então imagina, o profeta diz: eu vou para Nínive? É a mesma coisa se nos dias de hoje falar assim: olha, você vai entrar lá no Estado Islâmico e vai dizer para eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Você vai? Jonas falou: não, Senhor, manda para o Paraguai, manda para o Brasil, para qualquer lugar, mas não me mande para Nínive. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, tem coisa que só você pode fazer, ninguém mais. É uma única função, sabe? E a Bíblia diz que ele foi tragado por um peixe, e no dia que ele se arrependeu dentro do peixe, ele escolheu certo, dizendo: amém, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. O peixe leva ele até a cidade de Nínive, porque tanto os peixes como toda a criação que há no universo tem o controle da mão dele. E o peixe, quando abre a boca, sabe, e Jonas sai da boca do peixe, sabe o que estava acontecendo? Era uma cidade que adorava deuses das águas, e eles acreditavam numa lenda que havia, que um dia qualquer iria sair um homem enviado por esse Deus peixe, e ele tinha um recado para aquele povo. Olha que coincidência, irmãos. Jonas chega nessa cidade, sabe, pegou um Uber, que era um peixe muito grande, e quando ele chega lá, que abre a boca, que ele sai, ele viu um monte de gente olhando para ele, e quando viu, começaram a adorar. Ele falou: agora está mais fácil. E aí ele disse: olha, se vocês não se converterem, toda essa cidade será submersa à água. Sabe o que aconteceu? Houve uma conversão em massa. Aquilo que Deus manda você fazer aparentemente parece difícil, mas Ele vai te capacitar. Deus sabia até que Jonas ia fugir, Deus sabia até que Jonas ia colocar no barco que ele estava, porque Deus mandou ele para Nínive. Ele entra num barco e vai para uma outra cidade. Você pode fugir de todo mundo, você só não foge de Deus, porque aonde você estiver, lá também Ele vai estar. O próximo que fez uma escolha errada, o filho pródigo, ele desceu ao último degrau da escada, perdeu tudo porque escolheu errado. Qual foi a escolha do filho pródigo? A história do filho pródigo é a história de um grande fazendeiro, que um dia disse: pai, eu quero parte da minha herança, porque eu vou embora, não quero mais trabalhar para o Senhor. Você sabe que hoje em dia isso é possível, em alguns casos. Não vamos entrar aqui na área judicial, mas às vezes, né, pai muito rico, filho: eu quero a minha parte em vida. Isso é um desacato, né? Quando você fala em herança, a herança ela só tem valor quando os pais morrem. Se você pede em vida, você está dizendo: não estou nem aí, já que você não morreu, então me dá logo, porque eu preciso do dinheiro. Esse filho, esse jovem, eram dois irmãos. O irmão mais velho ficou cuidando da fazenda e o jovem quis a sua parte na herança. Diz a história que o pai dá, ele gasta tudo que tinha, e um dia ele volta, e ele volta para se arrepender. O filho pródigo representa aquelas pessoas que viram as costas para Deus, e diz: não, eu vou para o mundo, eu vou curtir a vida, a qualquer momento eu volto. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, a palavra de Deus diz assim: louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que você tem para me entregar? Ninguém sabe quando vai morrer. Eu sei que eu estou vivo agora, eu não sei daqui a pouco, não é verdade? Um tempo atrás eu vi uma notícia, talvez você também viu, que uma pessoa que foi no seu convênio médico, muitos exames fez particular, porque ele estava não sentindo muito bem, fez um check-up total. O médico falou: olha, seu coração está igual ao de uma criança, todos os exames aqui, está tudo certo, não precisa se preocupar, só daqui a um ano você volta a fazer o check-up. Quando ele chega em casa, que ele põe a mão na fechadura, ele tem um infarto fulminante, morreu. Mas não acabaram de dizer que o coração dele era igual criança? Eu posso até dizer: hoje vai chover, e realmente chove, hoje vai sair sol, e pode sair, mas se ele mudar a história, nem eu nem ninguém tem um controle de nada. Sabe, irmãos, este jovem volta para a casa do pai,
Quando ele volta para a casa do pai, eu quero só explicar este pedaço, que o pai sai correndo e abraça o filho. Este ato que ele fez não era normal, porque alguém que fazia o que este jovem fez, requerer a herança em vida, era algo que deveria ser apedrejado em praça pública. Era uma vila que eles moravam. Quando ele entra nesta vila, o pai percebe do alto, o pai sai correndo, porque quando o pai abraçava, o pai está dizendo: se eu estou perdoando, ninguém toca a mão nele. Deixa eu te dizer uma coisa, todo dia que você entra na casa do Senhor, o Espírito Santo está te abraçando, está te tocando. E eu quero que você saiba que você não será abalado, porque Ele tem cuidado de ti. Amém? O último, Judas Iscariote. Judas fez a pior escolha e terminou suicidando. Você sabia que Judas era tesoureiro de Jesus? Tem gente que diz assim: ah, mas Jesus não pediu oferta. Claro que pediu, senão ele não precisava de tesoureiro. Só precisa de tesoureiro quem mexe com dinheiro, sim ou não? E a Bíblia fala de tantas vezes que ele tirou a oferta, que ele tirou a participação no dízimo. E às vezes nós queremos apegar em coisas pequenas. Judas, ele era tão, sabe, uma pessoa que cobiçava tanto dinheiro, que quando ele começou a ver o dinheiro entrando, porque os profetas na época, os homens de Deus na época, eles viviam debaixo eles tinham vida, porque não trabalhava fora, a partir das suas finanças, de oferta que eles escolhiam. E Judas, dos 12, era aquele que organizava, que repartia as finanças, e ele começou então a ficar muito ansioso por conta daquilo que ele via. E como diz a história, quando os fariseus vão atrás dele para prender Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Talvez você fale assim: olha, 30 moedas de prata não dá para nada. O que é 30 moedas de prata? Nós não entendemos o que é o valor daquela época. A 30 moedas de prata comprava-se um campo. O campo que foi usado depois, né, que Judas então pega vende Jesus por essas 30 moedas de prata. Essas mesmas moedas é comprado um campo. E o campo na época, amado, era vários alqueires de terra. Então 30 moedas de prata seriam, vamos colocar um número redondo aí, sei lá, 3 milhões. 3 milhões você compra uma fazenda? Sim ou não? Acho que sim, né? Estou falando um número aqui de alegre, mas não sei nem quanto custaria uma fazenda. Eu sei que uma casa por aqui, dependendo da casa, é para 500, 600 mil. Então 3 milhões para uma fazenda não deve ser muita coisa. Então 30 moedas de prata era um dinheiro muito bom, muito bom. Só que Judas fez a escolha errada, porque ele vende a pessoa errada. Primeiro que ele não deveria vender ninguém, mas ele acha que ele está lucrando com isso. Preste atenção, quando você acha que você está lucrando, você não olha para a honra. E quando você não olha para a honra, você não é honrado e não é abençoado. Honre os seus compromissos. O servo de Abraão, ele jurou fazer o resolvido. Sabe, amado, quem não aprendeu a levar a honra a sério, terá sempre uma vida marcada pela mediocridade. Se a sua vida é medíocre, é porque você não levou as coisas a sério. Mateus 16, 24, disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 5,37, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter uma única palavra: ou é sim ou é não. Quem uma hora fala sim, outra hora fala não, você age com procedência maligna. Tem iniciativa própria, não espere ser mandado. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas ninguém mandou. O lixo está aqui, ela vai e passa por cima do lixo. E alguém fala: mas você não viu o lixo? Mas ninguém mandou eu pegar o lixo. Tem coisa que não precisa mandar. Tem coisas que nós temos que ter atitude, amado. Sem que Abraão pedisse, um servo dele pegou 10 camelos. Por que 10 e não 1? Ele não podia ter pego 1. Por que 10 e não 2? Pessoas excelentes têm mente larga. Pessoas excelentes têm mente expandida. Pessoas excelentes, sabe, pensa grande. Sabe pensar grande. Coloque excelência em tudo que você faz. 10 camelos. A importância daquilo que fazemos depende da visão que temos. Uma outra história bem parecida com essa
Foi quando o rei aconselhou, o profeta aconselhou o rei. Ele disse assim: rei, nós estamos sendo bombardeados pelo inimigo, estamos perdendo, já perdemos vários homens, e agora resta-nos pouco. E o profeta falou: bom, o que eu posso fazer? Ele diz: me abençoa. O profeta coloca algumas flechas na mão dele, e diz assim: olha, fure o chão, enquanto eu estiver orando, por várias vezes. E tantas quantas vezes você perfurar, será as vezes que você vai vencer o inimigo. Enquanto ele ora, o rei faz 1, 2, 3 e parou. O profeta, muito indignado, falou: por apenas 3 vezes você vai vencer. Das outras demais, você tem mais a que perder. Porque você tem a oportunidade de mudar de vida, mas você não tem mente larga, você não tem mente aberta, seu coração é muito imaturo. Amado, Deus nos dá a oportunidade de avançar. Quando Ele diz: eu vou te dar asa, sabe, não voe daqui e ali, aproveita o único voo que você vai fazer na vida e faça para muito longe, porque aonde você alcançar, esse lugar será seu por direito. Sabe, Ele fez para o seu Senhor como se Ele estivesse fazendo para si mesmo. Tem gente que fala: não vou fazer, não é para mim mesmo. Então, você nunca vai ser ninguém na vida quando você fizer para o teu próximo de qualquer maneira, porque não é para você. Amém? Tem um coração de servo. Gênesis 24:11 diz: bebe, meu Senhor, e tirarei água também para os camelos. Sabe, Rebeca falou isso. O princípio da honra irá gerar um coração de servo. Sabe, amado, serve a Deus e ao seu próximo sem esperar nada em troca. De repente, lá na empresa, você vai ser muito bem remunerado, vai ser exaltado. Sabe por quê? Porque tudo que você faz com excelência. Você pode ter certeza que você acha que ninguém está vendo, mas Deus vai abrir os olhos de alguém, para na hora de puxar, alguém para cima, ou colocar numa situação melhor, Deus vai falar: é o fulano de tal. Não é porque ele é crente, não. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é justo. Tem crente que não anda porque é pilantra, deveria honrar o nome do Senhor e não honra. Tem outro que adora deuses, mas Deus honra o princípio de honra, independente de ser cristão. Os cristãos deveriam herdar o melhor, mas não herda. Eu estava vendo uma matéria essa semana, amado, que um dos homens mais ricos, os homens mais ricos deste mundo são judeus. E aí estava lá colocando na tecnologia: o dono da Dell é judeu, o dono da Compaq é judeu, não lembro todos. Falou algumas marcas de perfume, falou algumas marcas de roupa, como Lee, Levi's, Calvin Klein e tantas outras, são judeus. Agora, sabe por que eles são abençoados? Porque eles estão debaixo da promessa de Abraão. Eles estão debaixo da promessa de Abraão, só que a promessa de Abraão não é para eles. Jesus disse que a promessa de Abraão é para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E por que não está acontecendo? Porque nós não acreditamos na promessa. É alguém falar para você: olha, tem um dinheiro aqui para você. Você fala: não, eu não quero, eu não preciso, eu não mereço. Por favor, pegue. Não quero. É seu. Não quero. Tá bom, vou dar para outro. Aí o outro do teu lado pega todo feliz. Aí você fala: nossa, como você conseguiu o dinheiro? Sabe aquele que o cara queria te dar e você não acreditou? Então, ele deu para outro. Às vezes nós perdemos a oportunidade, sabe? Porque não fazemos da maneira correta. Rebeca, amado, a mulher da qual foi escolhida por Deus, ela serviu sem saber quem estava servindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está abençoando a vida de alguém, querendo algo em troca. Abençoe, não queira nada em troca, porque às vezes você vai estar servindo o futuro marido, você vai estar servindo a futura esposa, você vai estar servindo alguém que é seu patrão hoje, vai te colocar no lugar de exaltação, porque todo o governo está nas mãos do Senhor. É muito fácil, né? A gente saber o que vai acontecer amanhã, e aí a gente se programa. É como alguém que vai, assiste o filme, volta e te diz: olha, o final é tal, desse jeito. Aí você fica lá no cinema: agora vai acontecer tal coisa. Não tem coisa mais chata do que isso. Se você quiser saber o final do filme, você perguntava para alguém, você não ia até lá. Mas tem pessoas que querem aplausos. Aí fala: como você sabe? Eu deduzi. Mentira. Não use de engano, faça da melhor maneira, use a excelência.
Sabe, amado, servir a Deus é ser solidário com o próximo. Servir a Deus é ter prazer no trabalho. Quem nada faz, nada vale. Amém? A Bíblia diz que aquele que não trabalha também, não come. Vá além do que a obrigação lhe impõe. Eliezer, que era a pessoa responsável pelos camelos, empregado de Abraão, ele pediu primeiro água para ele, mas a moça foi além, ela ofereceu água para os seus camelos. Termine o que você propõe a fazer. Honra, perseverança, determinação são marcas de pessoas bem-sucedidas. Você vai ver pessoas bem-sucedidas, aí você fala, uau, né? Que sorte lá do Zuckerberg, dono do Facebook, multimilionário, tão jovem. Por quê? Sabe que, será que ele nasceu virado para a lua? Não, amado, ele foi determinado num tempo em que precisava de determinação. Ele foi, sabe, perseverante quando ninguém acreditou. Dono da Microsoft, dono da Apple, dono da Dell, foram ex-funcionários da antiga IBM, mas o sistema operacional era da antiga Xerox, e eles literalmente tiraram o Xerox do sistema, desenvolveram, e hoje é o que é. Você sabe que hoje em dia nem tudo mais se cria, mas se copiam, né? E essa onda de copiar é natural. Não importa se alguém teve a ideia, mas quando chegou na sua mão, coloque perseverança, porque será a sua marca de uma pessoa bem-sucedida. Determinação e propósito era a marca de Rebeca. Ela poderia dizer, não, eu vou dar só para você. Se quiser, você pega água aí para os seus camelos, seu folgado. O que é? Você acha que eu sou o quê? Sou escrava? Nem te conheço, cara. Tem gente que é assim, mal-humorado. Ela poderia dizer isso? Sim. Mas ela preferiu servi-lo. Se ele tinha 10 camelos, 5 ou 1, não importa. Se ela se propôs a fazer, ela faz. Tem gente, amado, que é tão determinado que nos constrange. Não é verdade? A pessoa simplesmente faz. Ela não quer nada em troca. Mas sabe o que acontece? Eu vou concluir essa história, talvez você está preocupado. E aí, pastor, o que aconteceu então? Depois que ela serviu a ele, serviu os camelos, ele conta a história para ela. E ela diz, ok, eu vou com você. E ela vai, despede-se dos seus pais, sobe em cima de um desses camelos, que o camelo era o carro zero da época, e vai em direção da casa de Abraão. E olha que interessante, a história diz, depois não perca a oportunidade de ler essa parte da Bíblia, que Isaac sai para fora da tenda, exatamente no momento que do alto Rebeca estava vindo. Ele olha para ela, ele não sabia da história, o coração dele começa a palpitar e ele se apaixona por ela. Entre tantos homens da aldeia, ela olha do alto e ela conseguiu ver exatamente Isaac. Ela diz, uau, que cara da hora, meu número. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ela chega, ela é apresentada a ele. Os olhos dela brilham, os olhos dele brilham. E naquele momento nasce o amor, porque é o amor eterno. Aí você fala, pastor, só faltou o cavalo alado, né? E a fada madrinha. Isso não existe. Mas que a bênção de Deus existe. Para quem coloca honra nas coisas, existe. Sabe por que aquele servo foi abençoado? Porque ele colocou honra. E diz, é uma honra eu fazer esse trabalho para o meu Senhor. E ele fez e fez com excelência. Sabe, amado? E quando aquela mulher então, voltando lá, dando água para os camelos, ela disse, eu vou servi-los até que todos eles bebam. Não se sabe quantos litros de água ela tirou. Eu quero te dizer que pessoas comprometidas com a honra não param na metade do projeto, mas vai até o fim. Quem tem promessa de Deus não pode brincar com as escolhas que faz. Não brinque com as escolhas que você faz. Não perca tempo em, sabe, fazer escolha errada.
porque o preço é muito alto. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.